Voltamos aqui na nossa conversa com o professor e advogado Paulo Bacelar, falando para você, ouvinte internauta, sobre esse guarda-chuva que é a Previdência Social. No bloco anterior, falamos sobre vários pontos, sobre as condições para o pedido de aposentadoria, mas eu quero retomar, professor Paulo Bacelar, porque para mim ficou inconclusa a sua explicação em relação às regras de transição. Tem gente aí que pode se aposentar com menos idade. É isso, Luciano. A gente faltou falar da regra de transição número 2 do artigo 16 da emenda constitucional número 103, que fala da contribuição e idade também, que é a regra de transição. Contribuição e idade. Já falei da regra de pontos, né? 100 pontos, mas o homem também ele pode se aposentar em 2023 se ele concluir os 35 anos, tanto na regra 1 como na regra 2. Precisa fechar os 35 anos. E o homem pode se aposentar com 63 anos de idade. Se ele já tiver 35 anos, só se aposenta se ele tiver 100 pontos ou 63 anos de idade. Então ele pode ter uma pontuação maior, aliás, um tempo de contribuição maior e uma idade menor e fechar os 100 pontos. Beleza. Mas se ele só tem 35 anos fechado, ele se aposenta com 63 anos de idade, não precisa de 65. Mas por que isso, professor Paulo Bacelar? Isso porque ele já tinha um certo período de contribuição. Sim, na época da reforma previdenciária? Antes da reforma você só se aposentava com 35, né? Então, criou a necessidade de ter uma idade mínima. Então, a partir de 2019... Com 35, o homem só se aposentava em 2019, a partir da emenda de novembro de 2019, com 61 anos de idade. E aí aumentar meio ano a cada ano até completar 101 pontos. Até no final completar... Mas nesse caso aí, porque acabou também ficando uma dúvida para mim, eu creio para muitos ouvintes, quando você fala assim, você fala sobre o tempo de contribuição com essa regra da pontuação, que neste ano de 2023, 100 anos, né? O homem precisa 100 pontos somar a idade com o tempo de contribuição. Mas quando você fala sobre 63 anos de idade e 35 anos de contribuição, nós vamos ter aí 98 pontos. E aí, porque esse, vou colocar aqui entre aspas, privilégio? Não é privilégio. Vamos dizer que uma pessoa tenha 38 anos de contribuição. Não tinha 35, mas só tem 38. Então, se ele vai precisar de 100, vai precisar de quanto de idade? Não, nesse caso, professor Paulo Bacelar, ele precisa de 35 anos. Mas vamos dizer que ele tem 38 anos. Certo. Mas não tem os 63. Ah, certo. Então ele vai se aposentar se ele fechar os 100 pontos. Então, são duas regras de transição. Então se ele tem 38... De contribuição. Ele mais 63 anos de idade? 62, dá né? 62. Então com 62 ele se aposenta. Mas agora que eu entendi. Agora que caiu a ficha, entendeu? Professor São Paulo duas Bacelar. regras. Agora que caiu a ficha. Então, além dos 35 anos de contribuição. Exato. Então ele tem que ter 100 pontos. Ah, entendi. E no caso da mulher? Mas se ele só tiver 35 anos, mas já tiver 63 de idade, também se aposenta mesmo sem ter 100 pontos. Entendeu? Voltou para a estaca zero. Porque aí teve a idade mínima, 63 anos de idade. Não precisa de 100 pontos. Se ele tiver 63 anos de idade, não precisa de 100 pontos. Se ele não tiver 63, aí ele tem que ter 100 pontos. Aí ele pode aumentar o tempo de contribuição e diminuir a idade. E no caso da mulher? Da mulher, 30 anos de contribuição no mínimo, tanto na regra 1 como na regra 2, e 58 anos de idade. Então ela teria 88 pontos, mas só para se aposentar pela regra de pontos tem que ter 89. Então essa regra 2 ela é mais vantajosa do que a regra 1, porque precisa ter os 30 fechados e 58 anos de idade. Mas se ela não tiver 58 anos de idade, não se aposenta por essa regra, mas ela pode ter um tempo de contribuição maior e ter uma idade menor e fechar 89 pontos. Professor Paulo Bacelar, muitas famílias no Ceará e no Brasil 90 pontos, têm a necessidade, às vezes, de recorrer ao INSS porque o homem e a mulher deixou de contribuir para a Previdência Social. E na hora do apagar das luzes, né, já na idade mais avançada, pergunta, e aí, eu não contribuí para a Previdência Social, terei ou não direito à aposentadoria? Nesse caso, qual é a saída, professor Paulo Bacelar, para essas pessoas que querem um guarda-chuva da Previdência Social? Não contribuíram. Exatamente. Então continua tendo direito ao BPC. Aí o BPC também vai ter uma mudança, porque aumentando o salário mínimo, aumenta também o cálculo da renda per capita familiar, que é o BPC para pessoas que não contribuíram,
que vai ter direito àquela idosa ou idoso com mais de 65 anos de idade, ou deficiente de qualquer idade, que tem um impedimento de longo prazo, mas que tem a renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. E aí 1/4 do salário mínimo seria R$ 325,50, porque a partir de 1º de janeiro o salário mínimo vai ser de R$ 1.302. R$ 1.302, 1/4 do salário mínimo, R$ 325,50. R$ 325,25, regra de BPC para famílias com a renda per capita. O que é a renda per capita? É a renda das pessoas que moram sobre o mesmo teto, que estão cadastradas no CadÚnico, divide essa renda de todas essas pessoas pelo número de pessoas e tem que dar esse número, R$ 325. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, é inclusa também nessa divisão os menores de idade, os filhos que não são produtivos do ponto de vista de atividade laboral? Todas as pessoas que moram sobre o mesmo teto, mas tem que estar de acordo com a lista de pessoas na Lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS. Né, que a gente chama de LOAS porque é isso, é Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Então, quem são as pessoas que fazem parte do grupo familiar? Filhos solteiros de qualquer idade, menores tutelados, aí tem que ser aquele que é tutelado na justiça, né? Ou enteados, menores também, aliás, menores não, de qualquer idade, mas solteiros, os cônjuges, né, marido e mulher, companheiro ou companheira, tanto faz do mesmo sexo ou de sexos opostos, companheiro, companheira, cônjuge, ou esposo ou esposa, marido ou mulher, filhos solteiros de qualquer idade, menores tutelados solteiros de qualquer idade, os enteados, né, os enteados e os irmãos solteiros também. Agora, se a pessoa mora com a avó, e a avó é aposentada, a renda da avó não entra, porque não está nessa lista. Não entra a avó, não entram tios, não entram netos, é importante dizer isso, não entram netos. São filhos solteiros, cônjuge, companheiro ou companheira e irmãos solteiros também. Vale a pena, professor Paulo Bacelar, para quem está hoje na faixa dos 35, 40, 45 anos, homem ou mulher, que nunca pisou perto da Previdência Social, fazer uma reflexão, dizer, opa, eu preciso contribuir. O que é que significa a contribuição? Porque ao longo de 2022 recebemos muitas perguntas dos nossos ouvintes do Brasil inteiro com questionamentos sobre o que fazer diante de uma situação que não permitem a essas pessoas pedirem aposentadoria. Então, diante dessa situação, e ao mesmo tempo recebemos também, e você de forma bem feliz sempre explicava sobre a importância das pessoas se vincularem à Previdência Social. Por que que é válido, professor Paulo Bacelar, você trabalhador, você trabalhadora, você homem e mulher que embora trabalhando não tenha a carteira assinada, não tenha vínculo com a Previdência Social, o que é que significa isso na vida das pessoas? Contribuir para a Previdência Social, no presente e no futuro? Olha, Luciano, a educação previdenciária, ela deveria se começar desde cedo, desde que na escola, a importância para que até que as crianças falem para os seus pais que eles precisam contribuir. Por quê? Porque a Previdência Social, como você fala muito, eu gosto muito do termo que você usa, que é o guarda-chuva, né? É quando você precisa, você tem um risco social e você precisa da Previdência para sobreviver, para manter a sua família. No caso da aposentadoria, que é o mais conhecido, né? Quando a pessoa chega à idade, nós já falamos aqui das idades que são necessárias para aposentar, e não só a aposentadoria, uma pensão por morte, uma pessoa que, por exemplo, começa a trabalhar e tem um acidente, eu mesmo, como servidor, eu tive a felicidade de conceder, de reconhecer direito a uma mãe que teve o seu filho que faleceu no primeiro dia de trabalho. E ela dependia economicamente do filho. Então a mãe precisa, dependendo economicamente do filho, ela também tem direito à pensão por morte pelo falecimento do filho. Então o filho faleceu, primeiro dia de trabalho, e a pensão por morte foi concedida para a mãe. Quer dizer, se ele não tivesse trabalhando, não tivesse contribuindo com a Previdência, ele não era segurado da Previdência e não ampararia a sua mãe nesse momento triste que foi o falecimento. Então, no caso de um auxílio-doença, que a gente chamava antigamente de auxílio-doença, quando a pessoa tem uma incapacidade temporária para o trabalho, a pessoa que é motoboy, a pessoa que é pipoqueiro nas frentes das escolas, né? Elas têm atividade autônoma,
Então ela pode ela contribuindo, na hora que ela tem uma incapacidade temporária, um acidente de trabalho, ficou com a perna engessada durante alguns meses, e algum problema na coluna que ela vai ter que tratar. Então, enquanto ela não tem condições de trabalhar, quem é que vai manter o salário dela, se ela não tiver a contribuição previdenciária? Então, ela pagando a contribuição previdenciária, ela estará coberta desse guarda-chuva que chama de Previdência Social, e ela pode, durante aquele período, ter o seu benefício. Como também uma incapacidade permanente, se ela tiver um problema que a incapacite permanente para a vida do trabalho, ela terá direito ao benefício também pago pelo INSS. Professor Paulo Bacelar, eu imaginei que o tempo aqui seria suficiente para a gente abordar muitos temas da Previdência Social, mas já estou recebendo o recado que nós temos apenas mais 4 minutos para encerrar esta conversa. Mas lembrar a você, ouvinte internauta, que amanhã estaremos aqui com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, tirando a sua dúvida na área da Previdência Social. E eu quero entrar nessa reta final falando o seguinte, perguntando o seguinte, professor Paulo Bacelar: os segurados e beneficiários da Previdência Social podem alimentar a expectativa de que em 2023, essa fila vai andar? Afinal, encerramos 2022 com mais de 2 milhões de pedidos encalhados de auxílios, de aposentadorias, de salário maternidade e BPC na chamada fila virtual da Previdência Social. Vamos ter um cenário melhor em 2023, professor Paulo Bacelar? Olha, Zano, eu acredito muito nisso. Inclusive, queria dar aqui uma informação de que a nossa professora Jane Bervanja, do Rio Grande do Sul, advogada do Rio Grande do Sul, já foi presidente do IBDP, já foi diretora de cursos do IBDP, e ela está fazendo parte do grupo de trabalho no núcleo de Previdência Social do novo governo. Temos também o nosso amigo Gustavo Beirão, que foi presidente da 3ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social, um amigo também que é do IBDP, também está fazendo parte do grupo de trabalho. Então tem pessoas técnicas que conhecem de Previdência. A doutora Jane é especialista na atividade rural, professora no Brasil inteiro, então está fazendo parte do grupo. Então são pessoas técnicas que vão gerir, também ajudar a gerir a Previdência no futuro, no próximo ano. E com a expectativa também de novos concursos públicos, né? O INSS precisa de concurso público, muita gente se aposentou em 2018, só teve concurso público em 82, depois só foi ter em 2003, quer dizer, 21 anos sem concurso público, né? Então ficou esse tempo todo, a partir de 2003 passaram a ter vários concursos e o número de servidores aumentou, mas esse pessoal que foi esse concurso nos anos 80, se aposentou, tem se aposentado cada dia mais. Então precisa de novos servidores. Acredito que nesse governo tem aí a necessidade de suprir essa equipe e ter novos concursos também para o INSS. Então acredito que com essa equipe técnica e novos concursos, a fila e a gestão do INSS em si, da Previdência Social, pode melhorar bastante em 2023. Professor Paulo Bacelar, é importante você falar quando faz referência à gestão, a boa gestão, uma boa gestão que passa naturalmente pelo atendimento à população dessa área previdenciária, com às vezes o atendimento no balcão, na porta do INSS, mas também uma maior agilidade e eficiência no atendimento virtual. Com certeza, os servidores estão trabalhando no home office, tem tempo suficiente para habilitar os processos. É gestão e falta número de servidores para atender toda essa demanda. Quero encerrar aqui a nossa conversa, a penúltima de 2022, agradecer, professor Paulo Bacelar, que ao longo de 2022 você foi um grande companheiro da equipe do Jornal Alerta Geral, para levar a você, ouvinte internauta, com plena liberdade aqui a exposição do professor Paulo Bacelar. Eu sou apaixonado pelo tema Previdência Social, porque faço parte dessa história. Afinal, há 20 anos estamos aqui no rádio falando com muita frequência no trabalho de educação previdenciária, como diz o professor Paulo Bacelar, repetindo também palavras que eu costumo usar aqui, que é esse guarda-chuva tão importante para você, ouvinte internauta, que é a Previdência Social, para você cuidar melhor do seu presente e do seu futuro em termos de aposentadoria e de benefícios previdenciários. É essa educação previdenciária que a gente costuma levar para você aos sábados e também no dia a dia, abrindo espaço, e em 2023 serão muito mais espaços sobre esse debate tão importante, principalmente quando o professor Paulo Bacelar fala que é importante que nós tenhamos a educação previdenciária, não quando estamos caminhando para a aposentadoria, mas logo na adolescência, na juventude,
inquietude para a gente pensar no futuro, logo no presente. A você, professor Paulo Bacelar, um nosso muito obrigado. Um ano novo cheio de saúde e com muitas notícias boas aqui na Previdência Social. Um grande abraço. Eu que agradeço, Luzenor, e só para dizer, eu estava veiculando aqui o YouTube esses dias e achei um vídeo nosso, onde nosso antigo programa na TV Metrópole. Na TV Metrópole de 2009, eu com cabelo preto ainda, né? Você bem novinho. Certamente eu também. Você também bem novinho. A gente vê como o tempo passou e como a gente está junto até esse tempo todo, né? Há 13 anos já, tentando levar conhecimento, explicações para a população, que realmente falta esse tipo de programa, e você está de parabéns, sempre mantendo essa vontade. Eu sinto essa paixão por você, inclusive, às vezes nem preciso responder, você mesmo já sabe, já vai aprendendo aqui com esse tempo todo que a gente está junto. Então, queria parabenizar a equipe toda do programa Alerta Geral e dizer, né, feliz ano novo, que esse ano 2023 a gente tenha boas notícias para a Previdência, e estaremos juntos aqui mais uma vez para mostrar a todos o conhecimento na área previdenciária. Por você e para você, ouvinte internauta, estaremos, se Deus quiser, com todos que integram a equipe do Sistema Ceará Agora de Comunicação, aqui no Jornal Alerta Geral. A você, ouvinte internauta, um grande abraço, um feliz ano novo, com boas notícias na área da Previdência Social. Um grande abraço.